Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sequência de vídeos sobre saúde mental do imigrante. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é identidade e pertencimento. Nosso objetivo aqui é sensibilizar os impactos na busca por identidade e pertencimento nessa nova vida que temos. Eu já começo fazendo uma pergunta para vocês, principalmente os imigrantes que já tiveram a oportunidade de voltar a sua cidade natal, seu local de origem, né? Você ficou com aquela sensação, aquele sentimento de que você não pertence mais lá, mas também não pertence ao lugar de nova residência? Ficou aquele gostinho de, caramba, as coisas não são mais as mesmas quando retornei ao meu local de nascimento, e também quando volto ao meu novo local de moradia, parece que ficou um pouquinho lá, um pouquinho aqui, né? Parece que a gente perde algo de si e ainda não encontrou o novo eu. Esse é um tema bem complexo, porque falar de identidade e pertencimento são dois pilares da saúde mental profundamente desafiados pela imigração. O imigrante muitas vezes precisa reconstruir a sua identidade em um novo contexto, e pode se sentir dividido sempre entre essas duas culturas, a de origem e a do país anfitrião, o que pode gerar sentimentos de deslocamento, crise de identidade, não pertencimento a lugar nenhum. Que é aquilo, né? Às vezes a gente fica com aquele gotinho, ai, nossa, quando eu voltar vai ter isso, vai ser aquilo. E aí quando você volta, não corresponde totalmente às suas expectativas. E aí vem aquela crise de identidade, né? Mas espera aí, se eu não me sinto em casa mais onde era a casa antes, não me sinto em casa onde é a nova casa, o que eu estou fazendo? Isso é curioso, porque sentir-se pertencente é essencial para a nossa saúde mental. O imigrante pode se deparar com barreiras linguísticas, discriminação, estigmas e várias diferenças culturais. E é por isso que a gente resolveu falar sobre esse tema no vídeo de hoje. Vou passar aqui a bola para a Tainá. Dando sequência aqui, pessoal, quando nós falamos sobre a imigração, é interessante a gente refletir que ela frequentemente ela vai romper, né, com os elementos que estruturavam a identidade. Então, anteriormente, nós estávamos ali na nossa cidade natal, na maioria das vezes, né, no nosso país natal, digamos assim, e lá nós tínhamos familiaridade com o idioma, com a culinária, com o nosso papel social, com os vínculos, né, a nossa rede de apoio. Então, nós tínhamos familiaridade, né, tudo aquilo realmente fazia parte do nosso dia a dia. A gente já estava acostumado com a dinâmica, com o funcionamento, com tudo que estava ali no nosso cotidiano. E quando você vai para um outro local, muitas vezes algo que é muito distante, né? Nem todos os países eles compartilham algumas familiaridades, né, com relação à cultura. Tem muitas pessoas que, por exemplo, eu e a Clara, nós estamos em Portugal. Tem muitas pessoas que escolhem Portugal justamente por conta dessa familiaridade cultural, pelo fato de ter muita coisa que remete, né? Ali a gente encontra coisas brasileiras, produtos, serviços, tudo com muita facilidade. Então, tem algumas questões, assim, até mesmo nessa escolha. A gente não tem a barreira, por exemplo, apesar de ter algumas nuances e mudanças, logicamente, do idioma, mas a gente chega aqui, a gente não precisa aprender do zero para se comunicar, a gente consegue se expressar, a gente consegue compreender o que os outros estão se expressando, né, estão dizendo, mas tem muitas pessoas que quando vão para outro país ainda não dominam o novo idioma, então muitas vezes não conseguem expressar aquilo que realmente querem, principalmente quando tem uma situação que repercute mais no emocional. Muitas vezes a gente escuta, por exemplo, alguém falando: ah, eu consigo me comunicar no inglês, eu estou num relacionamento, né, com uma pessoa que fala esse idioma, mas em um momento de briga eu não consigo, né, ali numa discussão, o emocional, eu gostaria de dizer certas coisas, mas eu não tenho vocabulário para isso. Ou às vezes a pessoa, eu fui em uma consulta médica, eu não consegui passar todas as informações que eu gostaria para o médico, né, para que ele compreendesse os meus reais sintomas. Então, existe uma barreira que gera uma dificuldade ali no dia a dia, né, dentro dessas vivências, justamente por conta
dessas questões, né, de adaptação, leva um tempo, não é de uma hora para outra que a pessoa vai se desenvolver, seja no idioma, não é de uma hora para outra que a pessoa vai encontrar um trabalho no qual ela muitas vezes se identifica, muitas vezes ela saiu, né, do seu país dentro de uma profissão e quando chega vai atuar em outra totalmente diferente daquela da sua formação anterior. Então surge um tema, um termo que ele chama de entre-lugar, que na verdade é quando a pessoa ela não se sente totalmente inserida nessa nova cultura, mas ela não se sente também inteiramente pertencente à anterior. Foi como a Clara comentou aqui. Então, esse entre-lugar, ele gera muita confusão nesse processo de identidade, mas é importante que a gente compreenda que isso faz parte, sabe? Nem todas as pessoas vão sentir na mesma intensidade, vão ter esse choque, né, de primeira com relação à sua identidade nesse novo país, mas muitas pessoas passam por isso e sentem uma angústia, um sofrimento ali que precisa ser validado, precisa ser acolhido, porque é justamente essa questão de que nós estamos passando por muitas mudanças, como aqui foi dito, né, a questão de idioma, de cultura, de clima, né, que muitas vezes ali interfere. Então, às vezes, a pessoa está acostumada com um ambiente, tanto é que a gente escuta muito falar sobre essa questão do rebaixamento de humor em países que são mais frios. Tem pouco tempo ali de luz solar no dia a dia, então o humor das pessoas, as atividades, a rotina, tudo muda com relação a essas alterações climáticas. Então, tem um impacto ali também no emocional da pessoa, né, no dia a dia. E é importante a gente compreender um pouco sobre essas questões. E quando a gente fala sobre esse entre-lugar, a gente está falando também sobre uma sensação de estar no meio do caminho, né? Então, se eu estou no meio do caminho, às vezes gera um desconforto, porque muitas vezes a gente tem idealizações, expectativas que as coisas vão acontecer de uma forma, que a adaptação ela vai ser mais tranquila, e quando a gente começa a vivenciar tudo isso, a gente percebe que essas repercussões começam a trazer um impacto no nosso emocional. Então, existem questões, né, que podem ser geradas dentro desse processo que se chama de dissonância cognitiva, que é um conflito entre crenças antigas e exigências novas, né, que esse conflito vai surgir justamente desse processo de adaptação no qual nós precisamos lidar com todas essas transformações que vão acontecendo ao mesmo tempo e existem no mesmo momento que eu estou tentando processar todas essas mudanças, né, e me adaptar, existem as exigências novas que não vão falar, tá, eu fico tranquila, vai se adaptando, que a gente vai ser tudo ali no momento certo. Não é assim, né? Na verdade, a gente sabe que as exigências, tudo vão estar ali pedindo para que a gente faça o mais rápido possível e tudo, e ao mesmo tempo a gente está nesse processo, tanto é que a gente percebe muito, por exemplo, essa dissonância, né, com relação a essa questão que eu falei, das crenças antigas e de exigências novas, por exemplo, em universitários, que às vezes precisam mudar, né, para fazer ali, vou fazer um mestrado fora, e aí você está acostumado com o modelo de ensino, com algo ali totalmente familiar, e de uma hora para outra, às vezes, eu preciso fazer uma apresentação, além do nervosismo, né, com algo que é novo, muitas vezes é em outro idioma. Então, muitas coisas vão acontecendo nesse processo e é bem complexo, né, para esses estudantes que estão iniciando esse novo formato ali de aprendizagem, tudo, de adaptação. E aí, quando tem outro idioma, né, tem todas essas questões, porque às vezes a pessoa não, às vezes a pessoa não se sente tão segura, né, naquele idioma como no seu, para estar explicando, às vezes, poxa, eu gostaria de ter dito algo, mas me faltou aquela palavra, né, me faltou o vocabulário naquele momento para poder me expressar de forma melhor, tanto que muitas vezes a gente escuta as pessoas comentando isso. Uma vez eu assisti uma entrevista da Bruna Marquezine, e aí ela fazendo filmes, né, nos Estados Unidos, numa das entrevistas ela falou o seguinte, que ela não conseguia ser tão engraçada e tão natural no inglês como ela é no português. E às vezes ela gostaria de falar algo, né, que soasse de uma forma mais cômica, mas não ficava engraçada da mesma forma. E ela
falava sobre isso, né, que ela gostaria de conseguir se expressar da mesma forma, ela não se sentia aquela coisa, eu não me sinto tão eu por não estar no meu local mais familiar. E eu achei bem interessante porque é bem isso, né, que a gente está comentando. E aí entra a questão dos esquemas disfuncionais também, que eles são ativados por rejeição, solidão ou sentimento de inferioridade. Então, nessa questão da identidade, eu acho interessante essa parte aqui dos esquemas disfuncionais, uma das coisas que eu escuto muito de imigrantes muitas vezes tem a ver com esse sentimento de inferioridade. E é interessante a gente refletir, porque nossa sociedade, ela nos acostumou a atrelar nossa identidade muitas vezes aos nossos papéis profissionais. Isso acontece muito, tanto que às vezes, você vai apresentar uma pessoa, uma das primeiras coisas que é dita é a profissão que essa pessoa tem. A gente não sabe, por exemplo, poxa, eu não sei qual é a cor favorita, eu não sei o que que essa pessoa gosta de fazer nos horários livres dela, qual o hobby que ela tem, o que que realmente faz com que ela se sinta viva. A gente não sabe muitas vezes essas informações, mas a gente já sabe de cara a profissão dessa pessoa. E nesse processo de imigração, uma das coisas que muitas vezes a gente perde é justamente esse papel profissional no primeiro momento, de chegar, nem todo mundo vai migrar com visto de trabalho. A realidade da maioria, na verdade, é de recomeçar em um país novo, de ter que ir do zero mesmo, seja para validar ou para começar uma nova formação, começar uma nova área e fazer algo totalmente diferente. E nesse processo, né, do entre-lugar, desse amadurecimento, de tentar compreender, poxa, não fazia sentido mais lá, tanto que eu busquei esse lugar novo, mas ao mesmo tempo eu chego nesse lugar novo, será que faz sentido? Eu sinto falta de algumas coisas que estão lá, mas quando eu estava lá eu também não estava contente, né? Ainda faltava algo. E é interessante também a gente tratar com essas questões da falta, porque tinha a falta ela já era vivida lá e a falta ela é vivida aqui. A gente nunca vai estar nesse local onde a gente contemple tudo, nossa, e mesmo que esteja, a gente sabe que é algo muito passageiro, né? Aquele momento de euforia de alguma situação que foi muito esperado, mas depois eu me recordo muito que quando eu era universitária eu pensava muito no momento, quando eu vou me formar em psicologia, como que vai ser? E eu idealizava muito esse momento. Mas passa tão rápido que depois a gente está ali no, tá, me formei, teve isso, e você já está, tem que procurar trabalho, né? A realidade, eu tenho que me especializar, o mercado de trabalho não está fácil. Então, assim, a euforia por alguns lugares que a gente idealiza, ela muitas vezes é algo bem momentâneo mesmo, né? A gente passa tanto tempo, por isso que é interessante a gente falar muito sobre essa questão do processo, porque é no processo, de fato, que a gente vai se encontrar, compreendendo que não quer dizer que ele vai ser perfeito, não, mas que essa vivência, né, da gente estar buscando aquilo que a gente quer, aquilo que faz sentido, aquilo que tem a ver com os nossos valores, isso vai trazendo também uma realização e compreendendo, poxa, teve todo um processo, todo um trajeto. Eu passei anos para chegar no local onde eu estava no meu país, né? No meu país natal. Então, não vai ser de uma hora para outra. Então, a gente tem que lidar com essa frustração. Eu acho que essa questão ela é muito presente na nossa vida de imigrante. Lidar com as nossas frustrações e expectativas e ter metas que sejam realmente realistas, né? Condizentes ali com o que nós estamos vivendo. E entra também algumas questões que podem dificultar nesse processo de identidade, algumas experiências que não são positivas. A gente está falando de muitas aqui que não são positivas, mas também entra quando a gente fala sobre xenofobia, racismo estrutural, a invisibilidade social ali do imigrante. Nós estamos vivendo um momento em que a gente vê em vários países aí movimentos, né, contra os imigrantes e tudo, isso traz um impacto muito grande. Esses dias eu vi uma entrevista de brasileiros na Alemanha falando de alguns locais em que eles não se sentiam mais seguros. A gente está vendo muito isso também nos Estados Unidos atualmente, né? Os brasileiros que estão de forma ilegal. Esses dias eu vi um vídeo que uma mulher brasileira era detida por vários policiais, uma mulher e vários ali jogando ela no chão,
precisava daquela intensidade, daquela força para conter uma mulher e vários homens em cima dela. Então, é algo totalmente desproporcional. E quando a gente entra dentro desses contextos, além dessas dificuldades que a pessoa está vivenciando, né? Porque são várias mudanças ao mesmo tempo que vai repercutindo ali no emocional, entra essa questão da violência, né? Que impacta muito ali a pessoa. Ah, vou ali sai de casa, por exemplo, para ir no mercado fazer uma compra, acha que é só uma coisa ali aleatória e tudo, e no meio do caminho escuta, né, passa por alguma vivência, seja no mercado ou em outro local, ali de preconceito e tudo, com relação no hospital, muitas vezes que precisa de um atendimento, e percebe que tem a ver justamente pelo fato de ser imigrante, né, não tem a ver com outra situação, o tratamento, a pessoa percebe que é diferenciado em alguns contextos, isso vai trazendo um impacto ali para o emocional dessa pessoa. Então, é muito importante que a gente consiga validar, de fato, esses nossos sentimentos, essas nossas angústias, esses processos, e compreender, por exemplo, às vezes o que eu falei aqui não foi uma experiência que eu vivi, mas eu sei que existe, eu escuto várias pessoas comentando, às vezes uma vivência não é minha, mas é da Clara, às vezes a Clara não vivenciou isso, mas eu vivenciei, e a gente precisa validar, né, validar o discurso do outro, validar a experiência subjetiva, até mesmo porque pode ser que eu e a Clara, a gente vivencie a mesma situação e a gente sinta coisas totalmente diferentes, então essa questão também ela é muito subjetiva. Tem pessoas que em uma situação aquilo vai trazer um impacto, ela vai passar o dia todo pensando sobre isso, né, sofrendo com isso. Outras pessoas já criam uma barreira, ai, quando escuta, volta para sua terra, já nem ligo e tudo, enquanto outros podem estar ali em sofrimento por conta desse tipo de comentário. Então, a dor, né, o sofrimento, ele é muito subjetivo. E esse é um local que a gente criou justamente para estar acolhendo, né? A gente sabe que esse material não é para qualquer pessoa. Se você está aqui é porque você sente algum desconforto, é porque você passou por alguma situação, é porque está sendo difícil esse processo de adaptação em um país novo. E a gente está aqui justamente para estar te auxiliando, né? Esse programa terapêutico é justamente para isso. E eu trouxe um pouco do desenvolvimento dessa questão da identidade, e a Clara vai falar um pouco sobre as estratégias de enfrentamento agora. Perfeito, Tainá. E é exatamente isso que você trouxe, né? A gente está falando aqui de um processo em que os imigrantes, em algum nível, vão se deparar ou vão sentir, uns mais, outros menos, mas vão se deparar em algum momento com algo relacionado, né? Mas quando nós falamos dos imigrantes indocumentados e até refugiados, a gente sabe que o nível ali na escala vai subindo, vai extrapolando o sofrimento e as dificuldades que essas pessoas passam, né? E aí, agora na prática, como que a gente reconstrói esse sentimento de pertencer? Nós sabemos que os seres humanos, eles precisam pertencer a algum grupo social, essa é uma necessidade dos neandertais, eles não ficavam sozinhos, né? Eles ficavam em grupos para caçar, para se alimentar, para sobreviver. E é uma necessidade do ser humano pertencer a algum grupo. Essas estratégias aqui são baseadas em evidências científicas, como todo o conteúdo que nós produzimos, e baseado na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem dentro da psicologia. Então, o primeiro exemplo aqui, né, a primeira estratégia que a gente pode trazer é algo que a gente fala toda vez. Vocês podem até falar, claro, estão falando disso de novo, mas, gente, é muito importante participar de comunidades e espaços onde vocês se sintam vistos, ouvidos e seguros, principalmente, né? Eu e a Tainá nos conhecemos em uma dessas comunidades, né? E o bacana de ser brasileiro é que somos muitos e estamos muito espalhados em vários lugares do mundo. Tem grupo de brasileiros até no Alasca. Então, com certeza, você vai encontrar uma comunidade brasileira que está ali justamente para se apoiar, para se ajudar nas dificuldades, para resgatar ali alguma coisa, algum ritual e alguma festa cultural. Mas o primeiro passo que a gente ressalta aqui que seja importante é participar de alguma comunidade. Se você é mulher, com certeza tem algum grupo de mulheres brasileiras em algum lugar. Tem grupos relacionados à religião. Se você é de alguma determinada religião, você pode pesquisar brasileiros de tal religião, em tal lugar do mundo. Você pode pesquisar por
afinidade profissional, por afinidade de leitura. Aí expanda as caixinhas. Em algum desses lugares ali, alguma comunidade vai fazer sentido para o que você é, e, de novo, precisa ser um lugar que você se sinta seguro. Senão, não vai fazer sentido o propósito de participar dessa comunidade, né? Mas não tente se isolar. O primeiro tópico aqui que a gente falou é que isso é normal. E agora que você sabe que é normal, como se sentir parte, então, né? O segundo ponto aqui que a gente traz é de manter rituais e hábitos culturais de origem. Se você gosta de um prato que dê, né, porque às vezes dependendo do lugar é mais difícil de conseguir os ingredientes, mas dá para ouvir uma música, dá para celebrar datas. A gente gostaria que você ativasse memórias positivas e fortalecesse a sua identidade, não esquecer suas raízes. Não é que quando a gente migra a gente tem que falar ou ter vergonha daquilo que a gente foi. Faz bem a gente lembrar disso, né, como uma memória afetiva, e trazer aquilo para o dia a dia de alguma forma, né? Eu acho que eu já comentei em algum outro vídeo, mas eu gosto muito de festa junina, e a festa junina, do jeito que ela é feita no Brasil, é muito difícil de encontrar em qualquer lugar do mundo, né? E aí eu faço minha própria festa junina com o que eu tenho aqui, né? Não vou ter todas as mesmas coisas que eu teria no Brasil, mas é importante você entender aquilo que o que você consegue adaptar e não deixar de fazer esse ritual, não deixar de propagar esse momento que seria tão importante para você. Às vezes você vai olhar lá a rede social, todo mundo na quermesse, só eu que não tô. Tenta transformar isso em algo ali no seu dia a dia que seja possível. Uma outra estratégia aqui é investir no aprendizado da nova língua com autocompaixão, sem se cobrar perfeição. Vocês já viram gringos falando o nosso português BR? Não só é uma coisa como natural, e nem por isso a gente ouve julgamentos no dia a dia. Por que na nossa vez de falar outro idioma a gente tem que se cobrar tanto, né? A Tainá trouxe um exemplo bem bacana da Bruna Marquezine, e eu gosto muito de trazer o exemplo aqui da Fernanda Torres, que recentemente ficou muito em evidência por conta do Oscar, do filme Ainda Estou Aqui, né? E ela participou de muitas entrevistas, ela participou de muitos programas de TV americanos, e o que muito foi ressaltado é que ela conseguiu manter a identidade dela, fazer as pessoas rirem em outros idiomas, e a gente que viu a entrevista, às vezes, traduzida ali, fazia total sentido para a gente e fazia total sentido para as pessoas que estavam ouvindo no inglês, né? E ela fala italiano, ela fala outras línguas, e ouvi comentários também, nossa, o inglês dela não tem sotaque. Ela mesma falou em alguma entrevista que não saberia se seria chamada para fazer algum filme porque ela tem sotaque, mas ela não deixou de falar, ela não deixou de fazer as pessoas rirem, ela não deixou de ter a essência. Isso é uma coisa muito bacana, é algo que destaca a gente, a nossa essência. E a gente não precisa perder ela quando a gente vai falar um outro idioma. Uma outra estratégia aqui é praticar o registro de pensamentos automáticos relacionados ao pertencimento. Que tal substituir aquele pensamento que vem, eu nunca vou me encaixar aqui, eu nunca vou conseguir falar de igual para igual, é difícil agora, mas eu posso construir novos vínculos aos poucos. Eu posso aprimorar, eu posso encontrar a minha maneira ali, o meu meio do caminho para chegar onde eu quero. Não preciso ser a perfeição, decorar todas as palavras do novo idioma, mas você consegue construir algo que seja minimamente funcional para a nova realidade. Pertencimento, quando a gente fala de pertencimento, é algo mais relacional do que geográfico. Às vezes a gente associa que é o contrário. É sobre quem te escuta, com quem você compartilha o café e quem reconhece a sua história e as suas raízes, principalmente. Tainá, vamos para o fechamento? Vamos dar sequência, pessoal. Eu vou estar falando um pouco sobre essa construção da identidade aqui, só para a gente finalizar. Então, eu queria deixar essa frase aqui para vocês, que identidade não é uma raiz única, é um jardim. E o que eu quero dizer, né, com essa frase? Eu quero dizer que, da mesma forma que nós um dia florescemos, né, na nossa terra natal, a gente também pode florescer em um outro solo. Não é somente nesse solo de origem que a gente vai poder florescer, que a gente vai poder ressignificar. Então, nós podemos, de fato, replantar, né, construir uma nova história ali em um outro local,
E essa nova história vai vir, né, com novos significados, com novos vínculos, novos afetos. Muitas coisas vão ser construídas dentro desse novo país, muitas coisas vão realmente, essa parte do ressignificar de fato, muitas coisas vão ser ressignificadas, né? A gente vai passar a ver as coisas sob uma nova ótica. A gente muitas vezes está acostumado, né, a ver aquilo que é familiar, a conversar, a ter perspectivas, e quando a gente está em uma outra cultura, a gente começa a ter uma nova ótica, né, sobre várias vivências ali que muitas vezes a gente nunca tinha parado para refletir, e isso vai trazer, né, vai ser ampliado para várias áreas da nossa vida. A gente tem essa possibilidade, né, de ter novas vivências, mas a gente, ao mesmo tempo, precisa se abrir para esse novo, porque muitas vezes a gente, poxa, fica com aquela questão, né, voltada ao passado, de algumas coisas que a gente tem saudade, como a Clara falou, não quer dizer que você precisa deixar aquilo para trás, mas você pode fazer com que isso caminhe junto, dentro das possibilidades ali do novo local onde você está. A nossa identidade, ela nunca vai ser desfeita, nossa identidade anterior, mas ela pode vir a florescer muito mais, ela pode vir, esse florescimento, no caso, a gente pode vir ter novos ramos, né, ali tudo, novas flores podem surgir, coisas diferentes. Então, também validar, né, essas possibilidades que a gente está tendo nessa nova etapa da nossa vida. E se você gostou desse vídeo, eu te convido para que você curta aqui o nosso vídeo, você compartilhe, né, caso você conheça alguém que esteja vivenciando, esteja precisando dessa temática. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.